Olá pessoal, bem-vindos ao treinamento Master Tuts do AutoCAD. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto, instrutor dos cursos do Master Tuts. E estou aqui para poder falar um pouco sobre como devemos configurar o nosso projeto para impressão. Isso aqui é uma grande dificuldade que a gente vê no começo, tá certo? Quando você começa a utilizar o AutoCAD, tem algumas pessoas até que falam: a parte mais difícil de utilizar o AutoCAD é a impressão. É isso mesmo, a parte mais difícil de utilizar o AutoCAD, por incrível que pareça, é a impressão. Você trabalhando aí com as ferramentas do AutoCAD, você trabalha muito bem, consegue desenvolver bem o seu projeto, mas quando chega na hora de imprimir o desenho, realmente tem algumas configurações que a gente precisa conhecer para poder fazer isso aí de uma forma bem feita, tá? Bem apresentada, tá bom? É claro que uma das dificuldades que a gente tem geralmente é a questão da escala do desenho que você vai imprimir. A gente vê muitas informações aí, se você pesquisa na internet, geralmente você vai ver várias formas de se fazer, mas aqui eu vou explicar uma forma bem simples, tá? E uma forma que nós consideramos aí uma forma mais correta mesmo, para você configurar o seu desenho, tá bom? Então, essa questão de escala é o primeiro ponto que você deve levar em consideração no seu desenho. Primeiramente, o que é que a gente deve lembrar? Quando você desenha aqui no AutoCAD, na realidade você não está colocando o seu desenho em nenhuma unidade. Você deve pensar assim. Geralmente a gente não muda a unidade do AutoCAD. Tem como você configurar, tá certo? A unidade, já definir uma unidade correta aí para o AutoCAD, mas não tem necessidade disso. O programa, na verdade, é um programa que ele é bem dinâmico, né? Você vai ter a liberdade aí de trabalhar com todas as unidades, simplesmente usando a seguinte teoria. Quando você desenha no AutoCAD, você deve considerar que o objeto que você cria, se você está traçando aqui, olha, vou colocar aqui uma linha, vou deixar aqui o F8 ligado, vou colocar a linha aqui com uma unidade. Essa linha que tem aqui, olha, com apenas uma unidade, não quer dizer que essa unidade aqui, olha, é unidade em metros. Na realidade, você está fazendo aqui no AutoCAD uma unidade de desenho. Isso aqui é uma unidade de desenho, ó, que o usuário é que define qual unidade que vai trabalhar. Na realidade, você pode simplesmente fazer um traço de um ponto a outro com uma unidade e dizer que essa unidade é unidade em centímetros. Simplesmente, você pode considerar que isso aqui é a unidade em centímetros. Então, a partir do momento que eu traço uma nova linha, coloco agora, por exemplo, 2 unidades, eu estou dizendo que eu estou fazendo aqui 2 centímetros, tá bom? Você deve imaginar dessa forma. Então, dessa forma aqui, eu vou estar simplesmente desenhando o meu objeto aqui, como se estivesse trabalhando na unidade real, ou seja, na escala 1:1, e em seguida, na hora que eu for imprimir o meu desenho, é que eu vou dizer para o AutoCAD qual foi a unidade que eu trabalhei. É isso que a gente vai fazer. Então, se você considera que do ponto 0 até uma unidade equivale a 1 metro, você está dizendo para ele então que você está trabalhando em metros, mas o AutoCAD até então ele não sabe disso, tá certo? Você vai estar trabalhando todas as suas unidades aí, seguindo essa ideia de trabalhar 1:1. Então é por isso que geralmente se considera que o seu desenho que está aqui, olha, tem um exemplo aqui, tá? De desenho já construído, esse desenho ele está na unidade real, 1:1, tá certo? Mas ele está na unidade real 1:1 o quê? Ele está na unidade real 1:1 de unidade de desenho, tá na unidade metros aqui, tá bom? No Model, se você não configurar a unidade de trabalho, que é uma coisa que geralmente ninguém faz, tá certo? Vamos considerar aí que 99% dos usuários do AutoCAD use simplesmente o recurso de desenhar na tela e considerar a unidade de trabalho, você vai estar trabalhando tudo 1:1, tá bom? Então, ó, você está desenhando aqui, olha, mas é 1:1 unidade de desenho. Até então o AutoCAD não sabe que unidade você trabalhou. E como é que ele vai saber qual foi a unidade que a gente está trabalhando? Como é que ele sabe disso? Ele sabe disso na hora que eu vou colocar o meu desenho no papel. E o que é que vem a ser escala afinal, né? Isso aí é uma outra coisa que geralmente cria um pouco aí de confusão, tá certo? Que é a escala. Escala, gente, nada mais é do que você reduzir um objeto
para que ele caiba dentro do papel, tá certo? É isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar o nosso desenho, que está na escala aqui, ó, real, a gente vai considerar ele que é metros, né? E vai colocar ele na folha de papel. É você imaginar exatamente isso aqui, olha. Eu vou desenhar aqui um retângulo com o dimensionamento de uma página A4. Vou colocar aqui, ó, arroba ponto 21,297. Isso aqui é o tamanho do papel A4. Bom, então eu tenho aqui minha folha de papel com essas dimensões aqui que estão em metros, ó, ponto 21 por ponto 297. Então, a forma mais lógica aqui, né, da gente visualizar é o seguinte: se eu tenho um papel em tamanho real e tenho um objeto aqui também em tamanho real, ó, a gente consegue ver que esse objeto aqui, ele não cabe dentro da folha de papel, tá certo? Então, como é que algumas pessoas fazem? Então, vou mostrar primeiro aqui uma das duas formas, né, que são utilizadas aí, que a gente deve considerar como uma forma errada de trabalhar. Primeira coisa, tem gente que seleciona aqui a folha de papel, usa o comando SC do AutoCAD, que é o comando escala, o comando SC, clica aqui na base do papel e aumenta o tamanho dele aqui, ó. Vamos considerar aqui, tá, que a escala que vai caber esse desenho aqui seja 1 para 50, por exemplo. Então coloca aqui, ó, 50 vezes. Só aumenta o papel 50 vezes aqui, ó. Pega a folha e coloca o desenho dentro da folha aqui, ó. Olha só como é que ficou. Isso aqui é um raciocínio completamente fora da ideia de você trabalhar com escala, tá certo? Por quê? Porque na realidade, quando a gente trabalha em escala, a gente quer criar um objeto com a mesma proporção, só que de um tamanho menor, para poder caber numa mídia que a gente possa trabalhar, né? Que no caso a nossa mídia aí é o papel. Então eu não posso aumentar a folha de papel. Se eu aumento a folha de papel, eu não estou fazendo a forma correta da escala. Aí você vai dizer, ah, então professor, vamos fazer o seguinte, né? Vamos pegar esse objeto, transformar na escala. Então, ó, SC aqui de escala, pega o ponto e coloca aqui, ó, 1/50, né? Enter. Olha lá, o desenho diminuiu e agora ele vai caber dentro da folha de papel. Olha aqui, ó. Olha só. Ok, você fez aí de forma completamente correta no raciocínio da escala, tá certo? Escala é isso, ó. Escala é eu pegar o objeto maior e reduzir para um tamanho que caiba no meu papel, olha só. Aí deu tudo certo aqui, olha. Ele coube aqui no papel, ó. Só que o que é que acontece, né? No momento que você faz isso, você está alterando o tamanho do seu desenho, né? Então, olha, se eu pegar aqui a opção de medidas, que é o comando DI, tá? DI, Enter, e eu medir aqui, por exemplo, uma parede, ó, ele vai estar ali, ó, com ponto 0,16. Olha só o tamanho que ele está ali, ó. Por quê? O que aconteceu aqui? Tudo foi reduzido. Isso aqui não é uma forma prática de você trabalhar. Porque se você reduz o seu desenho, tudo que você trouxer para poder colocar dentro do seu desenho, você vai ter que reduzir. E tem gente que ainda vai mais longe. Tem gente que configura as opções das cotas, né, que vão colocar no desenho, com uma escala também aqui, ó, reduzida para poder dar o tamanho que ele quer. Então coloca aqui uma medida de escala para cada valor que foi colocado. Então isso aqui é muito complicado, gente. Não precisa fazer isso. Eu vou desfazer tudo aqui, ó, Ctrl Z até voltar o meu desenho do tamanho real, deixar ele aqui, ó, para a gente poder fazer da forma correta. Então, ó, esses dois métodos que eu mostrei agora estão errados, tá certo? Não é para você fazer assim, tá certo? Não existe você aumentar o tamanho do papel, não existe você reduzir o seu desenho aqui no Model, tá? Não façam isso. O que é que a gente vai fazer da forma correta? Eu vou excluir aqui, tá, esse desenho, tá? Vou deletar essa folha aqui e eu vou observar o seguinte. O AutoCAD, né, ele tem aqui, olha, duas abas aqui embaixo. Tem três, né? Mas vamos considerar que sejam duas aqui, que realmente tem a função que a gente precisa no momento. Então, olha só, ele tem essas abas aqui embaixo, ó. Eu tenho aqui a opção Model e tenho a opção Layout. Não é à toa que o AutoCAD tem uma opção chamada Layout, gente. Não é à toa, não. Ele tem um motivo aí, tá certo? Olha, você deve considerar que essa área aqui do Model dele é a área de desenho, é a área onde você cria o seu projeto, então você desenvolve o seu projeto. Na área do Layout
é a área que eu imprimo. E esse aqui é o local correto mesmo de você imprimir. Não é criar uma prancha aqui e imprimir no Model, tá? Tem muita gente que faz isso, mas não é correto. Não é correto não. Aqui, olha, eu consigo trabalhar muito melhor com essa questão de configuração do meu papel e colocação do meu desenho dentro do papel, tá bom? Então a gente precisa vir aqui, ó, no Layout. Então vou clicar aqui, ó, Layout 1, para a gente poder configurar o nosso desenho. Quando você abrir aí a opção Layout 1, não se preocupe com o que você vai estar vendo aqui. Não importa o que você esteja vendo aqui dentro. Pode ser que esteja aparecendo esse desenho, pode ser que esteja aparecendo outra coisa, pode ser até que não esteja aparecendo nada. Mas não se preocupe com o que estiver aparecendo aqui. Você vai simplesmente digitar o comando Ctrl letra A e em seguida deletar esse objeto que está aqui. Qualquer coisa que tiver aqui você vai deletar usando aí o comando Ctrl letra A, que é a opção selecionar tudo. Então, olha, deletei isso aqui. O que a gente vai fazer agora é criar a nossa folha de papel aqui. A gente vai criar a nossa página de impressão aqui, tá certo? E como é que a gente vai configurar essa página de impressão? A gente precisa criar a nossa folha de papel aqui, aonde vai estar o nosso desenho. E aí você vai criar a página de acordo com o tamanho que você precisa, tá? Você pode criar ela aí no formato A4, A3, A2, qualquer formato que você precisar. Nesse momento eu vou criar uma página aqui no formato A4, só como exemplo aí. Eu vou selecionar aqui a camada Layer 0, já está aqui, olha, selecionado para você poder desenhar. E vou digitar aqui o comando retângulo novamente, ó. REC, Enter, tá? Vou dar um clique para poder começar o meu desenho. Você também pode usar o comando @21,.297. Então, olha, estou criando aqui, olha, o meu papel. Olha só ele aqui, ó. Ele aqui está no tamanho real também. A gente está trabalhando tudo em tamanho real. Não tem escala no papel aqui. Tem o tamanho real dele aqui, ó, considerando que a minha unidade é em metros. Agora eu vou fazer aqui a margem do meu papel. Eu vou usar aqui a ferramenta Offset, letra O. Colocar a distância de 0,01, vai ser 1 centímetro. E vou jogar essa margem aqui para dentro, ó. Tá ok? Em seguida, vou clicar no comando ESC, selecionar essa margem interna, clicar na opção do stretch dele aqui, olha, e colocar aqui o valor de 0,015 para aumentar essa margem aqui, ó, para poder ficar com 2,5 centímetros. Então essa aqui é a dimensão que ele fica. Em seguida, ainda com o meu objeto selecionado, eu vou digitar o comando PE Enter, que é a opção Polyline Edit, para poder deixar a linha com espessura, tá? Eu quero uma espessura para essa margem aqui, ó. Vou digitar aqui, ó, letra W, Enter, W é a espessura da linha. Vou colocar a espessura de 0,001, apenas 1 milímetro, para ele ficar assim, olha, com a linha destacada, tá certo? Vou apertar a tecla ESC para poder finalizar essa opção. Então aqui minha folha de papel já está desenhada. Está aqui eu considerando só a área de impressão, né, minha área de desenho e a margem dele aqui, olha. Então está configurado. O que é que a gente precisa fazer agora? Observe que essa página em branco que você vê no layout, essa folha imensa aqui, ó, isso aqui é sua área de impressão. Então a gente precisa configurar para que essa área fique apenas para essa folha de papel aqui, olha. Para essa configuração nós vamos até a opção do Layout e vamos até a opção Page Setup, tá? Nessa opção daqui, olha, que eu configuro a minha folha de papel. É muito melhor você já configurar a folha de papel que você vai imprimir antes do que você já usar o comando Ctrl P, que é o que muita gente faz também, tá certo? Você fazendo essa configuração aqui, ó, da página de impressão, você não precisa estar configurando toda vez que você for imprimir, tá? Você só vai ter uma configuração e vai imprimir aí vários desenhos que tiver nesse arquivo. Então vou clicar aqui, olha, na opção modificar, Modify, e vou começar a configurar a minha impressora aqui, tá bom? Então, primeira coisa que a gente deve configurar, as opções de configuração da impressora que aparecem aqui, olha, essas configurações
praticamente são todas apenas para impressora, apenas para você poder configurar a sua impressora. Então o que é que a gente vai fazer nessas primeiras configurações? Você pode escolher a sua impressora que você tem instalada no seu computador, mas uma recomendação que eu dou aqui é que você utilize essa opção aqui, ó, DWG to PDF, para você poder configurar a sua impressão para PDF. Então configure já para PDF. Qual é a vantagem de eu trabalhar com PDF? A vantagem é de eu pegar o meu desenho e já ter ele totalmente configurado para imprimir direto. Eu não preciso levar o meu arquivo DWG para uma gráfica especializada em plotagem, por exemplo. Eu posso deixar o meu arquivo já configurado e não ter nenhum problema na hora de imprimir o meu desenho. Eu vou deixar o meu desenho já configurado e vou evitar que na hora que eu for imprimir aconteça falhas, tá? Aconteça erros aí de impressão, o que a gente sabe que faz a gente perder dinheiro, tá certo? Você vai perder dinheiro se você estiver imprimindo seu desenho aí errado. Então o ideal é que você já configure ele para PDF. Vão ter algumas pessoas que vão dizer a você, olha, mas PDF, quando você imprime ele sai da escala. Isso aí, gente, é lenda, tá? Isso aí não existe, tá certo? Se você salvar o seu arquivo em PDF, ele vai sair do tamanho correto, se a impressora for configurada do jeito correto na hora de imprimir, tá certo? Você não pode imprimir o seu desenho aí de qualquer jeito não, tá? Você tem que configurar ele para imprimir o tamanho do papel correto. Na hora que for imprimir o desenho do PDF, é só você observar o tamanho da folha de papel, tá certo? Não tem nenhum problema não, tá bom? Eu vou configurar aqui agora, olha, a opção do tamanho do papel. Nessa opção aqui, ó, Paper Size, você configura o tamanho do papel. O tamanho do papel aqui é o formato A4, tá? A gente vai deixar nessa opção também aqui. Por enquanto, a gente vai deixar nessa opção e eu vou dar uma dica a vocês aí depois. Na opção Plot Area é o local que você escolhe para poder imprimir. Normalmente a gente escolhe a opção Window, que você vai selecionar aqui, olha, a área que você quer imprimir. Então seleciono o Window e clico nas dimensões do meu papel, olha, de fora a fora. Em seguida eu vou marcar a opção aqui, ó, Plot Offset, para poder colocar o meu desenho exatamente no centro. Se você observar aí, olha, na tela, a opção de preview aqui da página, olha, você vai ver que a folha está dimensionada aqui em milímetros e o tamanho do objeto aqui, olha, ele está bem pequenininho aqui, ó, no canto da folha. Ó. Quando eu marco a opção Center the Plot, você vai ver que vai aparecer um pontinho no meio da folha. Esse pontinho que você vê aqui, olha, é esse papel que a gente está configurando aqui, ó. Mas por que ele aparece tão pequeno? Aí vem a parte principal aqui, ó. A área principal da configuração da sua impressora, tá certo? É a opção da escala, tá bom? É essa opção daqui, ó, que é a opção mais importante para você poder configurar e ter o seu desenho no tamanho correto. Como é que eu vou configurar isso aqui? Geralmente aí eu vejo o pessoal colocando aqui 10 para 1000, tá? 1000 para 50, tá? 100 para 50. Olha, gente, nenhum desses valores aí você está trabalhando do jeito correto, tá certo? Se você colocar qualquer valor diferente aqui do que a gente vai colocar agora, você realmente não está configurando o seu desenho e tendo controle do que é a escala, tá certo? Você tem que considerar o seguinte: na hora que você vai imprimir o seu desenho, é esse momento que você vai dizer para o AutoCAD qual foi a unidade que você trabalhou, tá certo? Qual é a unidade que você está trabalhando. Se eu trabalhei aqui na unidade em metros, eu preciso definir aqui que a unidade do meu desenho é em metros, tá certo? É só isso. Observe o seguinte aqui, ó. Quando eu clico nessa opção das unidades, eu só tenho duas unidades aqui, olha. É a unidade imperial e a unidade decimal. Eu só tenho essas duas opções aqui, ó. Com essas duas opções, que são as menores unidades que existem aí, tá certo? Que a gente pode considerar como a menor unidade aí para projetos, vamos dizer assim. Eu tenho a unidade em polegadas que eu posso definir polegadas, posso definir pés, posso definir milhas, tá certo? E etc, como é utilizado aí na unidade aí nos Estados Unidos. Bom, no Brasil, como em vários outros lugares, se usa a unidade decimal.
Bom, então a gente utiliza aqui a unidade em milímetros, tá? Que é a menor unidade que a gente tem. E essa unidade a gente pode criar centímetros, metros, então quilômetros, o que a gente quiser aqui. Bastando aumentar aqui o valor dessa unidade dele aqui, olha. Então se eu tenho aqui 1 milímetro, o que eu estou dizendo aqui no meu desenho é que aqui nessa folha de papel está colocado um objeto que tem 1 milímetro para uma unidade de desenho, tá certo? Ele está dizendo isso aqui, ó. O que a gente lê aqui é exatamente isso, que eu tenho para cada unidade de desenho do AutoCAD apenas 1 milímetro na unidade real, tá certo? Ó. Então, na unidade que vai ter na minha folha de papel, se eu manter ele dessa forma aqui, ó, eu vou estar dizendo que para cada unidade de desenho do AutoCAD, eu vou ter apenas 1 milímetro na unidade real. Se a gente trabalhou em metros, o que é que a gente vai fazer aqui simplesmente? Colocar o valor 1000 milímetros, tá certo? Porque aí você vai considerar o quê? Que para cada unidade de desenho do AutoCAD, você vai ter 1000 milímetros, ou seja, 1 metro na unidade real. Veja que o desenho aqui, ó, ele já aumentou, tá certo? Ele já cresceu aqui, ó. Para a gente poder colocar o desenho na orientação correta, a gente vai vir aqui, ó, Draw Orientation, tá? Nessa opção daqui, ó, e colocar o modo retrato, tá certo? Aqui, ó, que aí ele vai ficar com o desenho aqui na mesma posição que a gente fez no papel aqui no layout, ó, tá vendo? Então, fazendo isso, você está considerando que para cada unidade de desenho que você tem, você vai ter 1 metro na unidade real. Então, seu desenho ele vai estar configurado da forma correta, tá certo? Aqui, ó, é sempre essa opção, tá certo? Você não muda isso aqui mais, ó. Isso aqui é sempre essa opção na hora que você vai imprimir. Veja que o conceito é muito mais correto, tá certo? É muito mais correto do que geralmente que o pessoal escreve por aí, tá certo? A gente coloca isso aqui, ó, unidade para cada 1000 milímetros, tá bom? Então, olha, ok, vou clicar aqui em ok, vou fechar essa opção da configuração do papel e a minha página já está aqui, olha. Uma das grandes dúvidas que a maioria das pessoas tem na hora de salvar o arquivo e escolher o modo PDF, né, para poder imprimir, é porque na hora que eu vou digitar aqui, olha, Ctrl P, você vai ver que já está tudo configurado aqui, olha, quando eu digito Ctrl P, olha, já está tudo certo aqui, ó, impressora, formato do papel, a área de impressão, tá certo, e a escala, olha, tudo já bem completo aqui, olha, porque a gente já configurou a página antes, né? Vou clicar aqui em Preview, você vai ver que a folha vai aparecer aqui, olha. Mas o que foi que aconteceu? Apareceu a folha cortada aqui em cima, olha, tá vendo? E embaixo também, ó, cortada de cima e cortada embaixo. Apertando a tecla ESC, eu posso sair deste comando para a gente poder configurar isso aí de forma correta. O que é que algumas pessoas dizem, né? Ah, tá vendo aí, salvar em PDF dá esse erro, né? Dá esse erro aí, quando a gente salva em PDF dá esse erro. Bom, não existe essa história de erro não, tá? Em PDF não, aqui não. O que acontece no desenho é o seguinte, vocês estão vendo esse tracejado aqui na folha, ó? Esse tracejado aqui significa que essa área aqui é a área de impressão do meu desenho, é a área útil do meu desenho. Toda impressora, na realidade, tem essa área útil de impressão. E o que tiver além dessa área aqui, ele não será impresso. É o que está acontecendo aqui, ó. Mas aqui eu vou mostrar para vocês uma dica muito legal de como corrigir isso de uma forma simples. Eu vou fechar aqui, olha, essa parte da impressão e vou voltar no meu Page Setup. Vou voltar na configuração da página. Aqui eu vou clicar em modificar novamente e vou fazer uma alteração apenas no tipo de papel. Eu vou selecionar essa opção daqui, olha, e vou na lista, tá, buscar o meu formato de papel correto, que não vai dar esse problema. Esse formato aí é o formato, olha, ISO Full Bleed A4, tá certo? No meu caso aqui é 4. Aqui você vai ter todos os formatos, ó, A3, A2, A1, A0. Se você tiver qualquer dúvida sobre o tamanho do papel, se você não encontrar aí o tamanho do papel, olha, é só abrir aqui, olha, que você vê o tamanho do papel correto que você precisa e você cria uma folha como a gente fez agora, tá certo? Você escolhe o tamanho aqui do papel. Então eu vou escolher aqui, ó, ISO Full Bleed A4. Essa opção Full Bleed, ele quer dizer que vai deixar a margem aqui, ó,
maior, tá certo? Bleed seria área de sangramento, vamos dizer assim, do papel. E aí ele vai imprimir em todo o papel aqui, ó. Não vai deixar aquela margem. Então vou clicar em Preview para a gente poder ver, olha, se está tudo correto. Olha só, agora o nosso papel está todo correto aqui dentro do espaço. Eu vou clicar com o botão direito e vou sair dessa área aqui, tá certo? Ó, botão direito sair e volto a clicar no botão OK e fechar. Prontinho, olha. Essa primeira etapa é a etapa de eu configurar o meu papel, tá certo? Então o meu papel já está pronto aqui, olha, já está tudo pronto. O papel já está aqui configurado com as dimensões corretas e a área de impressão já está pronta. O que falta agora é apenas eu trazer o meu desenho para cá. Preciso trazer o meu desenho que está aqui no Model para o Layout, tá bom? É importante saber o seguinte, quando você está configurando o seu desenho aqui no AutoCAD no Model, é importante saber que a etapa de você colocar textos e cotas no seu desenho só deve ser feita após você configurar a sua área de impressão aqui, ó. Após você definir qual é a escala do seu desenho, tá certo? Você só coloca as cotas e o texto depois que define a escala do seu desenho, tá certo? Isso aí a gente vai ver em uma próxima aula, tá bom? Na próxima aula a gente vê essas configurações aí também. Então o que a gente vai fazer agora? A gente precisa trazer o nosso desenho para cá, ó. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai voltar aqui na opção Layout, aqui na aba do menu, e vamos escolher a opção Retangular Viewport. Você precisa criar uma Viewport. O que é uma Viewport? A Viewport nada mais é do que uma janela que mostra para você todo o conteúdo que existe aqui no Model. Então tudo que tiver no Model vai aparecer na hora que você criar esta Viewport. Então aqui na opção Layout eu escolho a opção Retangular, marco aqui a opção Retangular novamente e faço um retângulo na parte interna do meu papel, olha, aonde está a minha margem, né? Então vou criar aqui a minha Viewport, olha. Então a Viewport está criada, o meu desenho já apareceu aqui, olha. O que falta nós definirmos aqui é a escala desse objeto, tá bom? Como é que a gente vai definir a escala para colocar o nosso desenho aqui, tá bom? Então é muito simples, olha. Para você poder modificar o tamanho do seu desenho aqui, você vai dar 2 cliques dentro dessa área da Viewport. Então duplo clique, você entra dentro da Viewport e agora você pode manipular o seu desenho. E como é que a gente vai fazer a escala aqui, né? Bom, você deve pensar, né? Vou utilizar o comando SC Enter, né? Bom, se você usar o comando SC Enter, o que é que vai acontecer? O seu desenho, ele vai reduzir a escala no Model, tá certo? Você não deve usar o comando SC aqui, o comando escala do AutoCAD. O que a gente precisa entender é o seguinte: o que eu quero fazer aqui dentro dessa área do meu desenho é simplesmente enquadrar o meu desenho dentro da folha de forma que eu consiga ver todo o meu objeto, tá certo? É esse raciocínio que você deve ter, nada mais, nada menos do que isso. Só que você não vai fazer isso de qualquer forma. Qual é o comando que a gente usa aqui para poder definir se eu quero o meu desenho mais perto ou mais distante? Como é que eu faço isso? Eu faço isso utilizando o comando Zoom, né? Que é essa rodinha do mouse aqui, olha, estou girando a rodinha do mouse, eu afasto e aproximo, tá certo? Então, o comando Zoom é o comando que vai definir qual é o tamanho do meu desenho no papel, tá certo? Só que como eu falei, a gente não vai colocar ele de qualquer jeito, né? Eu não vou jogar ele aqui assim, ó. Se eu colocar ele aqui de qualquer jeito, você pode até ter as dimensões do seu desenho aí, mas você não vai ter escala, né? Você não vai conseguir medir nada no seu desenho, né? Para poder saber ou conferir alguma medida, tá certo? Seu desenho vai ficar sem escala. Então, como é que a gente faz para botar o desenho na escala aqui, utilizando a ferramenta Zoom? Como é que a gente faz isso, ó? Você vai simplesmente digitar a letra Z e apertar Enter. Z é o comando Zoom. No comando Zoom, você vai observar aqui embaixo, ó, que a gente tem várias opções de zoom. E uma dessas opções é a opção Zoom Scale, olha, tá vendo aqui, ó, Zoom Scale, que é Zoom Escala, tá certo? Você pode clicar na tecla S e depois apertar Enter para poder entrar no modo Zoom Escala.
Quando você entrar no modo Zoom Escala, ele vai falar aqui pra gente, ó, determine um fator de escala. Então ele fala aqui, ó, você vai fazer ele pelo formato NX ou NXP. Tem dois formatos aqui, ó. E o que que vem a ser isso aí, NX ou NXP? A gente pode considerar o seguinte: N é um número qualquer, tá certo? Ou seja, o valor qualquer que você vai usar aí. Pode ser 1/2, 1/100, pode ser o valor que você quiser. O X aqui significa que ele vai fazer essa proporção de acordo com o todo. Ele vai fazer de acordo com o todo aqui, ó, que não é o que a gente quer na realidade. E a opção NXP, ele na verdade quer dizer que vai fazer a relação da proporção aqui de acordo com a sua viewport. Então, olha, aqui é o que a gente vai trabalhar, tá certo? Então, NXP é um número qualquer seguido do fator viewport. Então, XP é em relação a viewport. Você deve considerar dessa forma. Então, aí o que a gente faz? A gente determina o fator de escala aqui. Se eu digitar aqui, olha, 1/1 XP, eu estou dizendo agora que o meu desenho vai ter o seguinte: vai ser o tamanho real dele dividido pelo tamanho real, ou seja, escala 1/1. Apertando Enter, olha só o tamanho que o desenho da gente vai ficar. Você não pode mais rotacionar aqui, olha, girar a bolinha aqui do mouse para poder identificar aqui o seu desenho, tá? Você tem que usar a ferramenta Pan, a mãozinha aqui, olha, para poder ir deslocando. Ó. Quando eu vou fazendo isso, eu vou estar vendo aqui o meu desenho, olha. Então, o que é que eu estou fazendo aqui, gente? Ó, o que é que eu estou mostrando aqui? Eu estou mostrando aqui o seguinte. Vou dar 2 cliques aqui no vazio para poder girar o meu papel. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Eu estou dizendo simplesmente que o meu objeto agora está na escala real. E na escala real, o que cabe aqui no meu desenho é apenas essa boneca da porta aqui, ó. É o que está cabendo dentro do meu desenho, tá certo? Se eu usar a escala real. Isso aqui é realmente o conceito de escala, tá certo? Ó, escala é você ter o tamanho do objeto dentro de uma folha de papel. Então, o tamanho real dele aqui, ó, não cabe, né? A gente precisa reduzir esse tamanho, tá certo? É por isso que a gente usa fatores de escala. Então, estou com o meu desenho aqui na escala real, tá certo? 1/1. E eu preciso reduzir esse objeto para caber dentro do papel. Então, vou voltar aqui com a ferramenta Zoom, letra Z. E vou digitar aqui no teclado 1/100 XP, tá certo? Ó, 1/100 XP. Considerando aqui que o seguinte, ó, essa opção da escala, ele já está determinado aqui, ó. Você não precisa digitar a letra S toda vez não. Eu fiz aquilo ali antes só para demonstrar a vocês que vocês tinham essa opção da escala aqui junto com o zoom, mas ele já funciona diretamente aqui, olha. Então, 1/100 XP significa que eu vou colocar o meu desenho na escala 1/100, tá certo? Ó, da forma que a gente trabalha mesmo, olha só, ó. 1%, tá certo? Não é 10%, não é 1000%, tá certo? Não existe isso, tá certo, gente? É você pensar aqui, ó, é o tamanho real dividido em 100 partes iguais, tá certo? É isso que é a escala. Então, apertando o Enter aqui agora, ó, o meu desenho ele vai reduzir na escala 1%. Então, olha o tamanho que ele ficou aqui, ó. Então, 1%, a gente vê, claro, que não é o tamanho ideal para esse papel aqui, né? Porque 1% ele fica pequeno, ó. Pode aumentar o nosso desenho. Então, vou dar 2 cliques aqui, tá? Novamente. E vou digitar agora, olha, Z, Enter, 1/75 XP, que é o tamanho que vai ficar melhor aqui para essa apresentação. Olha lá, 1/75 XP, Enter. Olha só o desenho, olha, ficou bem melhor aqui a proporção dele. Ah, professor, por que você não usa aí 1/50? Bom, eu não vou considerar aqui 1/50 pelo seguinte, porque eu sei que ainda vai ter aqui textos, ainda vai ter cotas aqui, tá? Vai ter outras coisas aí no meu desenho. Então, essa escala aqui, para esse desenho aqui, fica melhor a escala 1/75, tá bom? Então, gente, é isso aí. Isso aqui foi uma explicação sobre como você colocar o seu desenho no papel. Basta você modificar a escala para a escala que você precisa, tá certo? Para você poder colocar no seu desenho aí.
Então você pode estar configurando aí tanto o formato do papel quanto a escala. Espero ter ajudado vocês. Se inscrevam aí no nosso canal, tá certo? Se inscrevam também na nossa fanpage lá no Facebook. Os links estão abaixo do vídeo e até a próxima aula. Valeu!